Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Nascido em Catende, Pernambuco, filho de família adventista, ex-aluno de escola adventista, ele acabou se tornando o único ex-adventista da família. Durante os 25 anos em que esteve afastado de Jesus, ele colecionou um currículo com produção de mais de 200 CDs e DVDs, 4 CDs autorais, mais de 800 músicas compostas para cantores, duplas e bandas de todo o Brasil, que o levaram a concorrer, inclusive, a 2 prêmios Grammy. Bom, parece que tudo eram flores, né? Mas a verdade é que Marcos Antônio Ferreira Soares, o nosso querido Marquinhos Maraial, nunca ficou um dia sequer sem ser alvo das orações de sua querida mãe. E Deus esperou por ele. É por isso que ele está aqui. Hoje, ele abandonou toda a glória do mundo para adorar unicamente o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que é que tem uma experiência religiosa que pode dar mais prazer do que colecionar carros importados, ter mansões, sítios, apartamentos, fama e o calor das multidões? Como pode alguém passar por uma mudança de 180 graus que o leva a ser feliz longe das riquezas, do luxo, do uísque e do glamour dos holofotes? Até ele, quando olha para si, fica impressionado. E não é que ele é feliz? Marquinhos Maraial, que prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Cleriane. Puxa vida, que honra. Eu tenho que confessar para você que quando a gente entrou em contato, pedindo para você estar aqui, a gente pensou, vai ser muito difícil, esse rapaz não vai sair lá do Recife para vir aqui. E olha aí você. Amém. Amém. Eu fiquei muito feliz assim, quando eu recebi seu convite. Se bem que a gente conversou um pouco, a minha agenda estava um pouco apertada, mas Deus, ele sempre mostra, né, as saídas e me abençoou em ter vindo para cá. Que bênção. Eu vim para aqui para receber bênção. Né? Ah, que isso. É verdade. Marquinhos Maraial, fala pra gente, por que caminhos você passou? Assim, começou cantando num barzinho, aí depois gravou um CD, como que foi a sua carreira? Começou na realidade, eu comecei tocando em banda de música, né? Banda filarmônica. Em Belém de Maria tem uma banda, a banda Santa Efigênia. E meu pai era músico dessa banda, ele passou até a ser regente dessa banda e passou a arte para todos os filhos. Tanto eu quanto os meus irmãos, nós somos músicos. E daí eu fui crescendo e tal. Nos mudamos para Maraial, uma cidade vizinha lá. Na minha adolescência eu comecei a descobrir outros instrumentos. E dentre eles o violão. Aí foi quando eu me apaixonei pelo violão. E o violão me mostrou o outro lado, o lado B da música secular, né? E aí, como todo jovem tem os seus sonhos, eu também tive os meus sonhos. E comecei a gostar e tocar nas festinhas dos amigos. Às vezes terminava a aula, eu pegava o violão e ia tocar para os amigos. Aí então fui tomando gosto
e pegando até, às vezes, escondido do meu pai, pegando as músicas seculares, né? Para tocar com os amigos. E aí gostei, saí de casa e chegou a hora de que eu pedi para voar. E saí de casa ainda adolescente. Foi quando eu comecei nos barzinhos. Depois fui convidado para tocar numa banda baile. E depois dessa banda baile, fiz um teste num estúdio de profissional de gravação e virei músico de estúdio. Uhum. E aí foi nesse estúdio que eu comecei a conhecer as pessoas que hoje são um sucesso, né, no Brasil. E nesse convívio eu conheci o pessoal da banda Calypso. Uhum. Quando eles vieram de Belém do Pará para Recife. E ali nos conhecemos e trilhamos uma amizade que já dura 13 anos. Olha, você se encantou com esse mundo, né? Você é super talentoso, você herdou isso, né, do seu pai e seus irmãos também. E parece que deu tudo muito certo para você, né? As portas foram se abrindo, foi tudo dando certo na sua vida. Agora, você, lá dentro assim do seu coração, né? Você se empolgava com aquilo cada vez mais e ficava cada vez mais empolgado? Ou chegava um momento em que você se sentia cansado dessa vida? Como é que era? Não, no início eu queria sempre mais, né? Queria sempre mais e cheguei ao ponto de até, assim, esquecer de uma vida que eu estava construindo ao meu redor. Uhum. Construindo família, né? Vieram os filhos e aí, mas não percebia tanto do que estava acontecendo ao meu redor, porque eu focava muito eu. Uhum. Eu buscava muito a minha glória, né? A minha fama, o meu status, a minha posição, e realizar os meus sonhos do meu eu. Isso aí, e eu ceguei, passei muitos anos cego e não enxergar o que estava acontecendo ao meu redor. Uhum. Né? Foi assim que... Qual era um ideal de felicidade para você? O que você entendia como felicidade? O que era o máximo para você? o máximo para mim, eu sempre falo, é quando eu subia no palco com a minha guitarra e quando eu começava a tocar, que via a galera e a loucura, o êxtase, né? A mulherada gritar assim, isso aí eu ficava fascinado com isso. Uhum. Mas durava muito pouco, né? Que era só o momento do show, 2 horas ali. E depois, quando acabava o show, parecia que ia ter que começar tudo de novo. Uhum. Né? O Vamos sonho, correr de novo atrás. correr de novo atrás para manter aquele sonho vivo, né? Se a gente fosse descrever assim um fim de semana na vida do Marquinhos Maraial, nesse auge aí da sua carreira, como que você me descreveria? Um final de semana com o Marquinhos Maraial era corre-corre, era sair de um show, já ir para outro, pegar avião, hotel, farra, muita bebida alcoólica e muito êxtase, né? Uhum. Muita, assim, fascinação, Um mundo à base de adrenalina. pura adrenalina. Só que você também, como você já citou aqui, você tinha uma família, né? Tá casado há quantos anos? 20. 20 anos. Então, você mesmo estava dizendo que parece que esses dois mundos não se casaram muito bem, né? No momento você percebeu que sua família estava ficando para trás. Quantos filhos você tem? Tenho 5. 5 filhos, pois é. Uma família com 5 filhos. Pelo modo tradicional que a gente costuma ver a família, mereceria um pai junto, um pai presente, né? Um marido, companheiro. Como é que acabou acontecendo com o seu casamento? O que acabou acontecendo? Bom, meu casamento, na realidade, eu dava presentes para substituir a presença, né? E quando eu chegava em casa, às vezes era na segunda-feira, mas chegava muito cansado, eu não via praticamente os meus filhos, porque eu já chegava para dormir, e quando eu estava dormindo, meus filhos estavam acordados. Quando eles estavam dormindo, eu estava acordado. Então, eu vivia muita noite, né? A noite para mim era como se fosse o dia. Eu não cansava a noite. Olha. E aí, chegava, pegava o dinheiro, pegava parte do dinheiro, dava para minha esposa, digo, ó, vai pro shopping, vai passear, vai fazer alguma coisa, porque ela
ela ficava muito presa com as crianças e não tinha minha presença. E quando eu chegava, eu achava que isso ia alegrar ela, né? Quando eu chegava com dinheiro, entregava para ela, trazia às vezes presente e tal e tal. Ia substituir a sua ausência. Para substituir a ausência. No caso, por exemplo, dos seus pais, né? Que te deram uma educação cristã, uma educação na igreja e tudo. Você ia visitar seus pais? Você voltava a ter contato com aquele mundo ou houve uma separação geral? Não, houve uma separação geral, assim. Eu ia visitar meu pai uma vez por ano, né? Que ele já estava morando em Fortaleza com minha mãe. Então eu tirava uma vez no ano e ia visitar meu pai. Mas era coisa rápida, ia lá, dava um abraço, passava um dia, dois, já voltava, porque eu tinha que fazer show, o show não pode parar, aquela história, né, que o show não podia parar. Então isso perdi o elo um pouco, né, da afetividade, tanto dos meus filhos, como da esposa, como dos meus irmãos, do meu pai, da minha mãe. Se bem que a minha mãe, ela sempre ligava para mim. Quando a gente falava, ela sempre dizia, meu filho, estou orando por você e tal. Mas a minha vida foi assim, uma vida louca vida, né? Em algum momento, Marquinhos, tinha aquele momento assim de reflexão, onde você olhava para os seus pais, para os seus irmãos e falava, puxa, eu fui educado num caminho, eles sonharam alguma coisa para mim. Tinha esse momento assim de nostalgia ou não? Tinha, principalmente quando eu voltava do show, que ia pro hotel, ia deitar, ficava um tempo assim antes do sono chegar, ficava pensando assim na vida, né? Ficava pensando principalmente na minha família, nos meus filhos, na minha esposa, na minha mãe, meu pai, meus irmãos, ficava pensando, mas aí dormia. E no outro dia já vinha vontade de novo de viajar, porque eu queria palco. Então esse fascínio pela música secular, pelos palcos, isso era como se fosse um doping. Eu ficava dopado, me cegava, eu não queria enxergar mais nada. Se você pudesse dizer assim, por que era difícil, era praticamente impossível aquele Marquinhos ter um encontro com Deus, ter uma vida transformada, viver uma vida ao lado de Jesus, por que você diria que era impossível isso acontecer? Poxa, eu achava que era impossível, porque eu tinha tudo assim, eu achava que tinha tudo, né? Porque não faltava dinheiro no meu bolso, eu tinha os meus automóveis, né? Uma casa muito boa, né? Tinha as viagens que eu queria fazer, eu fazia. Então, o que eu queria comprar, eu comprava. Então, eu achava que tinha tudo. Então, era uma coisa, assim, para mim, impossível. Você não tinha lugar para Deus na sua vida? Não tinha. Sinceramente falando, não tinha. Marquinhos Maraial, se o seu ideal de felicidade era e você estava desfrutando de tudo aquilo que era o seu ideal de felicidade, o que aconteceu na sua cabeça que te fez ter um encontro com Deus? Paz, é uma pergunta um pouco difícil de responder, mas o que eu posso lhe falar é o seguinte, quando eu tive um estalo, pode-se dizer assim, né? Um cair na real, quando a minha esposa, ela assistiu a Novo Tempo na nossa casa e recebeu uma mensagem. Ela estava passando por um momento muito difícil na vida dela, ela tinha perdido o pai, e ela recebeu essa mensagem, e para minha surpresa, foi a mensagem da igreja. Adventista. Justamente de onde você tinha Pois vindo. é, tanto tempo fora, né, mais de 25 anos sem ter contato, e ela recebeu essa mensagem. E depois que ela recebeu essa mensagem, eu percebi que a nossa casa começou a tomar respirar um ar diferente, né? O estilo de vida começou a mudar na minha casa. O que antes era assistido na nossa casa começou a assistir programas da TV Novo Tempo. E foi um dia que a minha esposa pediu para conhecer essa igreja. Olha. Pois é, e aí eu falei para ela, eu digo, olha, vai ser difícil eu levar você porque a igreja é sempre no dia de sábado. E dia de sábado é o dia que eu faço show, não tem como. Só se for o dia que não houver show.
E para minha surpresa, na semana seguinte, o meu empresário ligou e falou, ó, Marcos, o show foi cancelado. Olha. Né? Eu fiquei até chateado, poxa, por que cancelado? Porque eu estava né, com aquele prazer de fazer show e tal. Aí ele falou, não vai ter show. Aí eu falei para minha esposa, eu vou te levar sábado que vem. Aí peguei meus filhos, peguei minha esposa, nós fomos para Garanhuns, a 100 quilômetros de Maraial. Porque em Maraial não tinha presença adventista. E depois que eu levei minha esposa para lá, daí ela gostou e todos os sábados ela ia para lá com os meus filhos. E sempre ligava para mim. Ligava antes de ir para a igreja e ligava depois do culto. Para dizer como tinha sido o culto e tal. E isso começou a mexer comigo, né? Eu comecei a entrar num conflito. Comecei a lembrar do meu pai, da minha mãe, quando me levava para a igreja, quando criança, né? Quando meu pai fazia os cultos em casa. E tal, isso vinha à tona, né? Toda a minha infância veio à tona. Parecia que estava vivo ali. Eu estava vendo a minha infância traduzida agora nos meus filhos. Olha. Minha esposa fazendo o papel que meu pai e minha mãe faziam. E eu não estava fazendo esse papel. Eu comecei a entrar em conflito. E quando eu pensava, eu digo, poxa, se esse negócio vai vir para mim, eu não quero, eu não vou largar minha vida aqui, eu não vou largar essa vida, uma vida, né, que eu vou ganhar minha grana, né, já tem com o meu nome aí e tal. Que luta, né? Imagino que deve ter tido uma luta muito grande aí dentro. Demais, uma luta muito grande. E para minha surpresa, depois de um bom tempo, as minhas filhas receberam um convite para fazer um campuri, para ir participar de um campuri em Natal. Que é um acampamento. É um acampamento, né? E quando voltaram, ela disse, pai, olha, a gente está decidido, nós vamos batizar. Olha. Aí as duas, a Marília e a Vitória, decidiram o batismo. Em seguida, a minha esposa fez, então eu também ia marcar o meu batismo, vai batizar a gente 3 no dia só. Aí o conflito foi maior, aí eu já comecei a pensar em mim. Né? Já comecei a me policiar ali, aquele conflito. Eu digo, poxa, será se vão me dar pressão para mim e batizar? Eu não quero batizar. Eu não vou deixar meu show, não vou deixar um nome que já tinha feito, né? Uma história de mais de 25 anos como artista e tal. Mas enfim, a vida traz várias surpresas, né? A vida traz várias surpresas. Eu quero saber, amigo, o seguinte. Para uma pessoa que vivia a adrenalina que você vivia, viciado em êxtase, porque pelo que você disse é uma coisa viciante. Demais. Eu imagino que o encontro que você teve com Deus foi uma coisa tão extraordinária, incomum, que fez você mudar a cabeça. Sim. O que era valor para você antes, passou a não ter valor mais. Como que foi esse momento de encontro com Deus? Esse momento foi num show que eu fui fazer na Bahia. E como eu não tinha um show que eu não bebesse, todo show eu tinha que beber. E nesse dia... O que você bebia? Só um parênteses. Eu bebia uísque, cerveja, cachaça, bebi tudo. O que botasse eu bebia. E muito? Muito, não era pouco, eu bebi muito. Eu bebi 1 litro por show. Olha, 1 litro de? Uísque, por show. Então nesse dia eu fiquei com uma angústia, assim, não me deu vontade de beber, em nenhum momento. E foi nesse show que Deus falou comigo. Olha. Eu fiquei muito angustiado assim no camarim e eu gostava de assim, uns 10 minutos ir lá na frente do palco, abrir a cortina assim, olhar a multidão. E eu fui olhar a multidão, fiquei olhando um pouco assim e via lá as pessoas todas esperando o show, mas estava todo mundo ainda, né, lúcido, e todo mundo bem vestidinho, tudo bem arrumado. Aí eu voltei para o camarim, meio assim, meio perdidão. Aí eu ouvi uma voz dentro da minha mente, 2 vezes, foi assim, sai daí, sai daí. Olha. Então foi quando o locutor anunciou, eu peguei a guitarra e a multidão explodiu em alegria, pulando, saindo do chão, e eu tocando e vendo aquela euforia toda ali. Eu fui percebendo que quanto mais eu tocava, quanto mais eu cantava, os jovens, as
as jovens, eles começavam a beber, começavam a dançar para lá, para cá, e no final eu vi uma destruição. Eu tinha provocado uma destruição ali nas pessoas. Foi nesse ponto que me veio uma culpa muito grande. E foi nessa culpa onde eu disse assim, para mim mesmo, eu digo, parei aqui, esse é meu último show, não quero mais negócio com isso. Eu vou voltar para minha casa, vou cuidar dos meus filhos, vou cuidar da minha esposa, vou voltar para Jesus, vou dar uma virada de vez na minha vida. Eu sempre fui assim, decisivo, né? Quando eu digo uma coisa, já foi. E sofri muito, né? Eu imagino. Eu sofri muito, assim, pressão do meu sócio, né? Ameaças e tal. Era muita coisa que estava em jogo. Muita coisa em jogo, né? Era uma marca. Uma marca em jogo. Entende? Uma história de mais de 20 anos em jogo. Né? E a gente já estava no ápice do glamour. A dupla Edu e Maraial. E mesmo assim, você teve coragem de bater o pé e falar, tô mudando de vida. Tô mudando de vida. Bati o pé e disse, não quero mais. E foi uma loucura. Só pelo poder de Deus. Não, foi uma loucura. Até eu fico assim pensando, poxa, foi uma loucura. Foi uma loucura. Eu não consigo entender como é que eu tomei uma decisão daquela, naquele momento, porque é natural você tomar uma decisão assim quando você já está no final da carreira e tal. Mas eu não consigo entender como é que eu chutei o balde no ápice. Com que palavras, Marquinhos, quando você olha para você hoje, você olha para a vida que você escolheu, para o rumo que você está seguindo agora e o rumo que a sua vida estava seguindo antes, que palavras você usa para descrever o que Deus fez na sua vida? Salvação, em todos os aspectos. Salvação da minha vida, salvação dos meus filhos, da minha esposa, salvação de um contexto de vida geral, das pessoas que me rodeavam, que me rodeiam. Né? E eu fui chamado para esse momento. Como eu entendo que os profetas, eles eram chamados nos maiores momentos de crise, de apostasia, crise espiritual de um povo. Como nós somos chamados num momento de crise também. Às vezes crise nossa crise espiritual, crise familiar, crise... Eu estava ganhando muito dinheiro, mas só vivia em crise financeira, né? Crise emocional, saúde, nesses aspectos todinho. E hoje eu entendo porque foi que eu fui chamado nesse tempo, nesse momento mesmo. No momento que eu estava, mesmo chegando no ápice, no êxtase, no topo da minha carreira, mas ao meu redor era crise. Crise de afeto com meus filhos. Eu não tinha afeto. Os meus filhos não tinham afeto comigo, nem eu com meus filhos. Quer dizer, esse auge para você ia culminar numa perdição. Ia desmoronar. Não, ia desmoronar. Ia desmoronar. E hoje eu vejo o carinho, o cuidado, o amor que Deus teve comigo, com meus filhos, porque tudo que eu vivi, eu já vivi cada momento assim de morte, momentos terríveis na minha vida, mesmo no lado artístico. Vi várias pessoas morrerem na minha frente, assim, de tiro, de faca e tal. E Deus me preservou minha vida. Olha que coisa. Né? Hoje eu enxergo isso, mas no momento eu não enxergava. E o ponto da virada foi quando eu enxerguei tudo aquilo ali. O que eu estava provocando com as pessoas e comigo. Que coisa linda. É, isso aí. Amiga, é só glória a Deus que a gente tem que dar mesmo. A gente tem um momento de umas perguntinhas rápidas aqui no nosso programa. Vamos lá para o nosso ping-pong, então. Fala pra gente o que vem à sua mente, Marquinhos, hoje, quando você pensa na palavra Deus. Deus é uma palavra tão infinita assim de se explicar, mas Deus hoje é o foco da minha vida. Fama. Fama
Uma ilusão. Dinheiro. Dinheiro, uma bênção quando é usado para Deus, para os propósitos de Deus. Um medo. Um medo. Um medo é eu perder um pouco a minha sustentabilidade em Deus, a minha fé fracassar. Uma grande verdade. A volta de Jesus. Uma grande mentira. Uma grande mentira. O entretenimento do mundo. Família. A família. Uma dádiva de Deus. Um mistério. Um mistério. A Nova Jerusalém. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Um versículo da Bíblia que me acompanha é: o viver é Cristo, o morrer é lucro. Olha só que coisa linda. Puxa vida, essas palavras vindo de você, então, vem com uma força que faz a gente se arrepiar. Amigo, que honra pra gente. Eu fico encantada de ouvir essa história, de ver o poder de Deus atuando na sua vida. Você é uma prova realmente de que Deus é poderoso para transformar qualquer situação. Amém. A gente te agradece muito. Tudo de bom para você e para sua Eu que família. agradeço, querida. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.